Graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, meu irmão e minha irmã. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro com a palavra e hoje estaremos iniciando a exposição do último livro da Bíblia, chamado Apocalipse. Nesse momento, eu quero trazer uma palavra introdutória ao livro em questão. Então, quero convidar você a participar, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like aqui e vamos então avançar no conhecimento da palavra de Deus. O livro do Apocalipse é um livro de difícil interpretação. Todo o livro do Apocalipse chama a atenção para o seu compositor primário, Deus. Ele é o artista divino, o principal arquiteto, e este livro, ele é um volume divinamente inspirado por Deus, construído, pelo Senhor, e com certeza vai exibir a obra de sua mão. E eu quero destacar agora os quatro principais problemas no estudo do livro do Apocalipse. Primeiro, a gente vai precisar considerar o simbolismo. Segundo, a estrutura do livro. Terceiro, o debate entre as interpretações histórica. E dentre essas interpretações histórica ou historicista, eu quero destacar a preterista, idealista, futurista e o uso do Antigo Testamento no livro do Apocalipse. Pois muito bem. O livro de Apocalipse trata do triunfo de Jesus e de sua igreja. Esse livro mostra que a história não caminha para o caos, nem está dando voltas cíclicas, mas avança para um fim glorioso, a vitória completa de Cristo e da sua igreja. O povo de Deus precisa confiar que o seu Cristo vive e reina eternamente. O estudo desse livro incentiva-nos à santidade e também vai nos encorajar no sofrimento e, consequentemente, nos leva a adorar aquele que está no trono. Então, esse livro ele é prático e ele vai nos revelar algumas questões. E a primeira que eu quero destacar é a certeza de que Jesus tem um controle total da igreja. Segundo, Jesus tem um controle total da história. A perseguição do mundo e do diabo não podem destruir a igreja. Os inimigos que perseguem a igreja serão vencidos. Os inimigos de Cristo terão que enfrentar o juízo de Deus, ao mesmo tempo que a igreja desfrutará da bem-aventurança eterna. Então, veja, esses são alguns pontos que você precisa ter em mente ao estudar, ao ler esse livro, o livro do Apocalipse. O tema do livro do Apocalipse é óbvio e é claro que é a vitória de Cristo e de sua igreja sobre Satanás e seus seguidores, conforme Apocalipse capítulo 17, versículo 14. A intenção desse livro é mostrar que as coisas não são como parecem ser. O diabo, o mundo, o anticristo, o falso profeta e todos os ímpios perecerão, mas a igreja, a noiva do Cordeiro, triunfará. Cristo é sempre apresentado como vencedor e conquistador. Nós temos isso registrado no capítulo 1, versículo 18, capítulo 5, versículo 9 ao 14, e outras passagens mais que vai narrar esse fato. O livro do Apocalipse pode ser sintetizado em 10 características básicas. Repito, o livro do Apocalipse pode ser sintetizado em 10 características básicas. Primeiro, é um livro centrado na pessoa de Cristo.
Esse livro magnifica a grandeza e a glória de Cristo. É a revelação de Jesus, da sua glória, majestade e triunfo, e não simplesmente a revelação de eventos futuros. Segundo, é um livro aberto. João recebeu a ordem para não selar esse livro, Apocalipse capítulo 22, versículo 10, porque o povo de Deus necessita da mensagem que ele contém. Ele deveria ser lido nas igrejas em voz alta, no culto público aos domingos. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Terceiro, é um livro cheio de símbolos. Esse livro é claro para uns e misteriosos para outros. Os símbolos eram janelas abertas para os salvos e fechada para os ímpios, no contexto ali do primeiro século. Quarto, quero destacar ainda que nesse quarto momento, esse quarto ponto, que o livro do Apocalipse é um livro de profecia. Esse livro é uma profecia. Capítulo 1, versículo 3, capítulo 22, versículo 7, versículo 7, versículos 10, 18 e 19. E tudo isso vai assegurar a vitória. Esse texto ele vai assegurar a vitória de Cristo e da igreja sobre todos os seus adversários, num tempo em que a igreja estava sendo perseguida. Apocalipse nasceu no berço da aflição. Em quinto ponto, eu quero destacar aqui esse quinto ponto, destacando que é um livro com uma bênção completa. Olha que coisa maravilhosa, querido irmão e irmã. Esse livro fala de 7 bem-aventuranças, e 7 é o número completo. Então, nós temos Apocalipse 1, 3, 14, 13, 16, 15, 19, 9, capítulo 20, versículo 6, 22, 7, 22, 14. Sexto ponto, é um livro de juízos e condenações. Charles Erdman diz que o livro do Apocalipse jamais procura ocultar o lado sombrio do quadro que pinta. Ou seja, menciona-se o cordeiro que foi morto, mas igualmente a ira do cordeiro. Há um rio de água da vida e também um lago de fogo. Sétimo ponto a considerar: é um livro relevante. Este livro trata das coisas que em breve devem acontecer. Capítulo 1, versículo 3 vai falar isso. Porque o tempo está próximo. E aí você pode também observar Apocalipse 22, 7, o versículo 10 desse mesmo capítulo, e os versículos 12 e 20. Breve aqui não é imediatamente, mas pronto. Deus não mede o tempo como nós. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Vai dizer que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ninguém sabe o tempo da volta de Cristo, por isso nós precisamos estar preparados. Em oitavo lugar, o livro do Apocalipse é um livro majestoso, que significa dizer que Apocalipse é o livro do trono. A palavra trono vai aparecer 46 vezes nesse livro. Esse livro magnifica a soberania de Deus. Cristo, ele é apresentado em sua glória e domínio. Apocalipse é um livro de poesia e louvor. Os anjos, a igreja, a natureza e todo o cosmos engrandecem e exaltam aquele que está sentado no trono. Quero destacar o nono ponto, que o Apocalipse é um livro universal, que significa dizer que João vê as nações e povos, no capítulo 10, versículo 11, capítulo 11, versículo 19, também o capítulo 17, versículo 15, como parte do programa de Deus. Ele também vê a sala do trono no céu e ouve vozes vindas dos confins do universo. E por último, quero destacar o 10º ponto,
o livro do Apocalipse é um livro apoteótico. Apocalipse é o livro clímax da Bíblia. Tudo que começou em Gênesis irá completar e se consumar em Apocalipse. Jesus, ele é o alfa e o ômega. Tudo que ele começa, ele vai terminar de forma gloriosa. Pois bem, depois de fazer alusão a esses 10 pontos, trazendo luz a esse livro, eu quero destacar os destinatários do livro de Apocalipse. Então veja, Apocalipse ele foi inicialmente endereçado aos crentes que estavam suportando o martírio na época do apóstolo João. Houve grandes perseguições nos primeiros séculos contra a igreja. E muitos imperadores romanos perseguiram de forma cruel a igreja, tais como Nero no ano 64, Domiciano no ano 95 depois de Cristo, Trajano no ano de 112 depois de Cristo, Marco Aurélio, e como outros, Sétimo Severo. Então veja, tudo isso trouxe desdobramentos, né? Essas perseguições. Então veja, esse livro ele foi destinado não apenas, é claro, aos seus primeiros leitores, os primeiros leitores do primeiro, do segundo século, mas a todos os crentes durante esta inteira dispensação, que vai da primeira até a segunda vinda de Cristo. Vale salientar, né, fazer alusão às 7 igrejas aqui apresentadas neste livro, igrejas essas que são representativas das demais igrejas na província da Ásia. E, claro, possivelmente em todo o território romano. Procurando aplicar as grandes verdades espirituais do Apocalipse à era atual, não será demais dizer que estas igrejas são representativas das igrejas de hoje. Pois bem, nós temos aí os dispensacionalistas que entendem que as 7 igrejas representam tipos de igrejas que têm existido por toda a história da igreja. Entendem que elas simbolizam os característicos distintivos e desenvolvimentos históricos dentro da cristandade durante as sucessivas eras da história eclesiásticas, a saber, então, vamos conhecer, então, o que essa linha pensa a respeito e fazendo uma aplicação das 7 igrejas a esses 7 períodos da história, segundo o que eles, então, interpretam. Primeiro, eles vão destacar que Éfeso foi a igreja apostólica que trabalhava arduamente. Esmirna seria a igreja pós-apostólica que foi duramente perseguida. Pérgamo, a igreja crescentemente mundana de depois do imperador Constantino, que virtualmente fez do cristianismo a religião oficial de Roma. Se referindo agora a Tiatira, eles vão dizer que é a igreja corrupta da Idade Média. Sardes, eles vão apontar que é a igreja da Reforma, com sua reputação de ortodoxia, mas ausência de vitalidade espiritual. Se referindo agora a Filadélfia, eles vão dizer que a igreja dos reavivamentos modernos e dos empreendimentos missionários globais. Laodiceia, a última igreja, seria a igreja contemporânea, que tem ficado morna por causa da apostasia e da abastança. Então, veja, esses são o que pensam, né, essa linha com relação a estas 7 igrejas. E, claro, não há, porém, nenhuma indicação nas 7 igrejas que elas representam esses 7 períodos sucessivos da história da igreja.
cremos que essa interpretação dispensacionalista esteja, então, equivocada. João, na verdade, escolheu estas 7 igrejas para que elas servissem de representantes da igreja toda, no decorrer de toda a história. O Apocalipse era e é para toda a igreja. Este livro é destinado a todos os cristãos em todos os tempos. Então, a interpretação do livro de Apocalipse, nós precisamos considerar pelo menos 3 escolas principais de interpretação do livro de Apocalipse. Me permita compartilhar com você, em primeiro lugar, temos a interpretação preterista, que eles vão advogar que, em conformidade com esse ponto de vista, tudo que está registrado no Apocalipse já se cumpriu no primeiro século, tempo em que João escreveu este livro. Os preteristas ensinam que o simbolismo contido no Apocalipse representa eventos históricos que se concretizaram durante a segunda metade do primeiro século. Essa escola vai falhar em ver o livro como uma mensagem profética pertinente a toda a história da igreja. Pois bem, em segundo lugar, temos a interpretação futurista. Eles vão advogar que tudo que é profetizado no livro, a partir do capítulo 4, tem a ver com os últimos dias, sem nenhuma aplicação na história da igreja. A escola futurista, ela esvazia o caráter consolador deste livro para os crentes primitivos. Um dos aspectos mais vulneráveis da interpretação futurista é que ela relega ou transfere o reino para o futuro. A verdade incontroversa das Escrituras é que já fomos feito um reino. O reino já veio. E fazendo aí uma citação do pastor Martin Lloyd Jones, ele diz o seguinte: a igreja faz parte do reino. Já estamos no reino. Não é correto relegar o reino ou transferi-lo para o futuro. O reino de Deus já se acha presente e o reino de Deus está vindo. Está ainda por vir de forma visível, externa, mas já está aqui. O reino de Deus está onde Cristo reina, e ele reina nos corações de todo o seu povo. Ele reina na igreja, a verdadeira igreja, a igreja invisível, a igreja espiritual. Pois bem, agora, por último, em terceiro lugar, temos aí a interpretação histórica. Eles vão advogar que esse método ele vai encarar o Apocalipse como uma profecia simbólica de toda a história da igreja até a volta de Cristo e o fim dos tempos. Assim, o livro de Apocalipse é uma profecia da história no reino de Deus, desde o primeiro advento de Cristo até o segundo advento. O livro é rico em símbolos, imagens e números. Ele está dividido em 7 seções paralelas progressivas. 7 candeeiros, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Citando o estudioso e pastor Simon Kistemaker, ele diz que o paralelismo expresso nos 3 grupos, selos, trombetas e taças, sugere que o escritor não está apresentando uma sequência cronológica, mas sim diferentes aspectos dos mesmos eventos. E ele ainda vai dizer que isso ainda é mais enfático quando notamos as frequentes referências indiretas e diretas ao juízo final, como Apocalipse 1:7, 6:16, 7:17, 11:18, 14:15, e 16, capítulo 16, versículos 17 ao 21, 19, 11 ao 21, capítulo 10, do 11 ao 15. E nós temos aí Agostinho e também os reformadores e as confissões reformadas, e a maioria dos grandes teólogos, eles vão seguir essa linha de interpretação, ou seja, a interpretação histórica, ok?
Então, essa é a linha mais comum defendida no meio do povo de Deus. E ainda dentro desse contexto de interpretação, eu quero destacar 4 grandes correntes de interpretação do livro do Apocalipse, e quero me referir à corrente, então, pós-milenista. O que eles ensinam? O que eles advogam? Então, eles vão ensinar que a segunda vinda de Cristo, dentro do pós-milenista, se seguirá a um longo período de retidão e paz chamado milênio. O milênio se encerrará com a segunda vinda de Cristo, segundo o que eles ensinam, a ressurreição e o julgamento final. Ou seja, em suma, os pós-milenistas, eles apresentam um reino espiritual nos corações humanos. Ou seja, o pós-milenismo crê que o mundo vai ser cristianizado e que teremos um grande e poderoso reavivamento. E o pós-milenismo, então, foi o ponto de vista defendido praticamente por todos os grandes protestantes e comentaristas evangélicos conservadores durante o século XIX. Homens como Jonathan Edwards, Charles Roger, Benjamin Whitefield, os famosos teólogos do seminário de Princeton, então foram eles defensores do pós-milenismo. E essa corrente, contudo, deixa de perceber que antes, é aqui só um parênteses aqui abrindo, né, para a gente pensar um pouco. Então, essa corrente ela deixa de perceber que antes da vinda de Cristo estaremos vivendo um tempo de crise e não um tempo de despertamento espiritual intenso e universal. Devemos, então, rejeitar essa corrente. O pós-milenismo não é literalista no que diz respeito à duração do milênio. O milênio é um período longo de tempo, não necessariamente 1000 anos medido pelo calendário. O milênio terminará com a segunda vinda de Cristo, em vez de começar com ela. Então é isso que advoga então os pós-milenistas. Agora eu quero destacar a corrente pré-milenista, ou seja, eles vão ensinar que a segunda vinda de Cristo não seguirá, mas precederá o milênio. O pré-milenismo foi a posição oficial da igreja primitiva até o quarto século. Os pais da igreja, como Justino, o Marte, Tertuliano, Lactâncio, Papias, Irineu, Hipólito, escreveram sobre a tribulação pela qual a igreja passaria. George Light, ilustre representante do pré-milenismo histórico, ele resume bem essa questão dizendo que o período trata do assunto e prevê que a igreja sofrerá nas mãos do anticristo, mas Cristo a salvará mediante a sua volta no fim da tribulação, quando então destruirá o anticristo, livrará sua igreja e trará o mundo ao fim e inaugurará então o seu reino milenar. Um outro estudioso chamado Robert Close diz que durante o século XIX, o pré-milenismo atraiu novamente ampla atenção. E isso aconteceu com John Nelson Darby, que viveu entre os anos de 1800 a 1882. Ele foi o líder dos irmãos Plymouth, articulou a perspectiva dispensacionalista do pré-milenismo. Veja, ele vai descrever a vinda de Cristo antes do milênio, consistindo de 2 estágios. Quem ensinou isso? O John Nelson Darby, que viveu entre os anos 1800 a 1882. Então, veja, ele descrevendo isso, a vinda de Cristo em 2 estágios, antes do milênio, ele vai ensinar o seguinte, que o primeiro arrebatamento, um arrebatamento secreto vai acontecer removendo a igreja antes da grande tribulação devastar a terra. Então, esse é um ponto que o John Nelson Darby vai defender. O segundo ponto é que Cristo, vindo com seus santos,
Cristo virá no segundo momento com os seus santos para estabelecer o reino. No século passado, houve uma explosão do dispensacionalismo, sobretudo depois da Bíblia, que foi disponibilizada no mercado, chamada Bíblia Anotada de Scofield. Os livros de Hal Lindsey e a revista Chamada da Meia-Noite, e agora, mais recentemente, a série Livros Deixados para Trás. E todo esse material deu e foi significativo para apontar nessa direção defendida aí pelo Darby. Muito embora essa vertente seja muito popular no mundo inteiro, hoje em dia, ela carece de consistência bíblica e teológica em sua abordagem. Vale ressaltar isso. E a corrente amilenista, ela vai advogar, eles ensinam, né, os amilenistas, eles não creem no milênio literal. Eles creem que o milênio é um período indeterminado que vai da primeira à segunda vinda de Cristo. No quarto século, o mais destacado teólogo da Igreja Ocidental, chamado Agostinho de Hipona, passou a defender uma nova interpretação acerca do milênio. E citando, nesse momento, estou citando agora o Millard Erickson, ele vai dizer que foi Agostinho quem sistematizou e desenvolveu a abordagem amilenista. Então, ele vai dizer o seguinte: o reino milenar de Cristo e seus santos foi igualado à totalidade da história da igreja na Terra. Essa interpretação foi chamada, então, de amilenismo. O amilenismo tornou-se a interpretação dominante no concílio de Éfeso em 431 depois de Cristo. Daí para frente, crer no milênio terrenal era considerado superstição. Os reformadores protestantes continuaram com o amilenismo agostiniano. As confissões reformadas, sem exceção, abraçaram também o amilenismo. Então, os amilenistas, embora creiam no milênio, não o interpretam de forma literal. O amilenismo, ele crê que o milênio está hoje em processo de realização. Ele vai da primeira à segunda vinda de Cristo. Citando Jay Adams, ele vai sugerir que o termo amilenismo seja trocado por milenismo realizado. Anthony Hoekman diz que hoje vivemos a tensão entre o já e o ainda não. Já estamos no reino, mas ainda não na sua plenitude. O reino já chegou, ele está dentro de nós, mas ainda não na sua consumação final. E para nós fecharmos, depois de fazer essa apresentação sobre essas linhas de interpretação que vale a pena nós conhecermos, quero só destacar aqui a data da escrita do livro do Apocalipse. Segundo a tradição, ela vai acreditar que a última década, né, do primeiro século, quando ainda Domiciano era imperador de Roma, entre os anos 81 e 96 depois de Cristo, né? Alguns estudiosos vai sugerir uma data mais antiga, o que é improvável. Possivelmente o livro do Apocalipse foi escrito nesse espaço de tempo, entre os anos 81 a 96 depois de Cristo. E a autoria, evidências internas, né? O autor do livro se identifica como João, servo de Jesus, né? Que está, nesse contexto, exilado na ilha chamada Patmos, do mar Egeu. Então, ele recebe uma série de visões de Deus, que Deus envia às 7 igrejas, e então ele passa então a comunicar essas visões. Ele deve dar a essas igrejas um testemunho profético da mensagem que Deus lhes está enviando por seu intermédio. É importante pensar também
que existe uma minoria que acredita que foi um outro João, não o apóstolo, mas é uma minoria. Na sua grande maioria, os estudiosos, teólogos acreditam que o escritor do Apocalipse é o mesmo que escreveu o Evangelho de João, a primeira, a segunda e a terceira epístola, e, por último, o livro do Apocalipse. E eu, claro, acredito também nessa vertente que este livro é de autoria do apóstolo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, estamos chegando aqui ao final dessa palavra introdutória que introduz o livro do Apocalipse. A minha oração é que você continue lendo e estudando a palavra de Deus na sua totalidade. Em breve estarei colocando aqui, dando aí continuidade à exposição desse livro, considerando o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. Deus te abençoe e que você seja um instrumento de Deus para comunicar a sua palavra aos perdidos. Receba o meu abraço, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.